Olá, bom dia. Está um dia maravilhoso, nós estamos aqui no sol, está um pouco frio. E hoje eu tenho uma surpresa especial aqui do meu lado. Uma menininha muito bonitinha. Logo eu vou apresentá-la, mas vou chamar primeiro o meu neto, porque ele fez um sucesso tão grande, para ele dar as boas-vindas. Felipe, vem cá dar as boas-vindas ao espectador, ao inscrito do nosso canal. Oi. Só vai ficar nisso? Nós não ensaiamos, né, Felipe? Mas no Se inscreva no canal. Não, mas isso é pro final, né? Inscreva no canal. Tá. Pois é, mas então, mas aqui está a Luísa, ela é minha aluna. E vamos conversar um pouco para o nosso teleouvinte e telespectador ficar sabendo como é que funciona. Luísa, quem é você, onde você mora, quantos anos tem, onde estuda? Apresente-se ao nosso público. Meu nome é Luísa, eu tenho 14 anos. Eu moro em Maceió, bem longe daqui mesmo, em Maceió. Eu estudo num colégio chamado Colégio Maria Montessori. É uma escola muito boa, eu gosto bastante de lá. Tenho meus amigos. Isso, e agora está de quarentena, né, Luísa? Agora eu tô de quarentena. Mesmo assim você continua assistindo aulas? Continuo, tô tendo aula online todo dia. Todo dia. Hoje não, porque nós estamos de manhã, porque você vai viajar, né, Luísa? É. Luísa, você é minha aluna já tem quanto tempo? Eu acho que mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio, por aí. Sim, você está gostando? Tô. É uma das melhores aulas que tem nos dias, sabe? Ah, sim. Além da escola, você tem aulas de quê? Além da escola, eu tenho aula de balé. Eu tenho meus treinos de ginástica rítmica. E eu tenho aula de inglês. Inglês. E música também? Você estuda música? Eu estudo, só que esse eu estou estudando sozinha. Certo. Aí você, inclusive, tem uma vocação musical muito boa. Você canta, Aí eu faço teatro também. faz teatro também. Pois é, mas então, voltando aqui para a Paideia, nossa curso chama Paideia, o que você acha bom nas aulas? Eu acho bastante legal o jeito como é passada a aula. Porque ela não é passada de um jeito monótono, como a maioria das aulas de escola é. Ela é passada de um jeito divertido, através de histórias. Muitas vezes a pessoa nem percebe que está pegando um conteúdo, mas está, e já está aprendendo e já está bem forte lá. Muito bem, isso eu tenho falado aqui no canal, e nós contamos muitas histórias. Inclusive, na semana passada estiveram aqui a Laura e a Lara, você conhece? Conheço. Tem alguma amizade com elas? Muita. Tem todas, né, Luísa? Somos grudados assim. É porque eu não contei o segredo, você também é minha neta. E a Laura é minha neta e a Lara é minha sobrinha. Então, farinha do mesmo saco, né, Luísa? Luísa, eu queria que você contasse uma história aqui para o nosso espectador. Você se lembra de alguma? Eu lembro, tem tantas. Tem Mas tantas? acho que eu vou contar uma. Que tem um construtor pobre e um homem rico. A história é assim. Tem um construtor que ele é bem pobre e ele precisa viajar a negócios. E ele é bastante famoso lá onde ele mora e essas coisas. E aí ele viaja e ele precisa de um lugar para deixar o ferro dele. Então ele pergunta para um colega rico dele se ele pode deixar no armazém que ele tem. O colega rico dele fala que pode deixar, eu cuido direitinho. E ele viaja. Só que esse homem rico, ele só liga para lucro. Ele é muito ganancioso. E aí o que ele fez? Ele vendeu o ferro do homem lá. E quando ele voltou não tinha mais ferro. Ele perguntou, ué, cadê meu ferro? E ele respondeu, nossa, passou uma ratazana aqui. Você não tá ligado? Ela roeu o negócio inteiro, não sobrou nada. E o homem pobre ficou tipo, sei, ratazana, né? Ele meio que acreditou, assim, mais ou menos desconfiado, e saiu. E quando ele saiu, ele encontrou com o filho do homem rico. E ele tava brincando. E ele pensou, já sei, vou
pegou, deu doces pra criança e sequestrou ela. E no dia seguinte, o homem rico estava desesperado, louco pra achar o filho, e perguntou pro homem pobre se ele tinha visto. Ele falou: vi sim, passou uma águia aqui gigante e levou o menino embora. E o homem rico olhou pra ele com uma cara assim e perguntou: desde quando águia leva criança? Ele respondeu: desde que ratos roem ferro. E aí o homem rico pegou e falou: ah, o seu ferro eu que vendi e eu vou pagar em dobro. E o homem pobre falou: ah, então se é assim, o seu filho eu que levei e eu trago ele amanhã. Ainda judiou dele, foi numa manhã ainda, né? Ô, Luísa, excelente. Eu conto essas histórias, depois vocês costumam, eu chamo de devolver a caneta, né? Uhum. Devolve, mas e depois o que faz, Luísa? Depois a gente lê uma história do outro, tipo... mas escreve primeiro. A gente escreve a história, às vezes no chat da aula, às vezes no caderno, e a gente lê. Nem sempre a gente lê a nossa história, às vezes eu leio história de outras pessoas, e outras pessoas leem a minha. É bom você, assim? Você ouvir a sua história lida por outra pessoa, né? Uhum. Pois é, a sua história está aqui na minha frente no computador. Você reconhece? Porque depois que termina, eu agora aprendi isso, vou lá e gravo tudo do chat, né? O chat, como é que você fala? Chat? Chat. Eu sou aprendido nessa matéria, mas ainda chego lá. O fato é que está escrito chat, né? Tá. Então, você reconhece isso aqui? Você podia até ler. Aqui, ó, dá para ler? Você consegue enxergar? Olha lá, o comerciante pobre. É pra eu ler? Leia lá. O comerciante pobre precisou viajar e pediu ao seu colega, também comerciante mais rico, que guardasse a sua ferragem. Quando voltou, foi pegar, mas o rico falou que os ratos tinham ruído tudo. O pobre ficou triste, mas não falou nada. Saindo na rua, viu o filho do rico, deu-lhe um doce e levou-o para sua casa, onde passou a noite. O rico desesperou. No dia seguinte, encontrou o pobre na rua e perguntou se não tinha visto seu filho. Vi sim, o pobre respondeu, mas passou uma águia e carregou ele embora. O rico entendeu a lição, pediu desculpas pela sua mentira e que o pobre devolvesse o filho dele. Impossível o rato roer ferro e impossível a águia carregar um menino de 7 anos. E pagou o dobro o prejuízo do ferro, e o pobre devolveu o filho dele. Parabéns. Quem escreveu foi você, não foi? Pois funciona dessa maneira. Em geral é legal isso, né? Aham. Além de você ter que prestar atenção, você às vezes toma nota, né? Um caderninho para depois lembrar. Eu tenho tudo anotado num caderno lá que eu uso só pra isso. Esse negócio de tomar nota é legal, não é? Uhum. É melhor do que ficar copiando, né, Luiz? Tomar nota. Eu falo muito isso. Mas não é só isso que nós fazemos, não. Além das histórias, eu vou mostrar aqui para o nosso espectador. Eu uso esses textos assim, né, Luiz? Uhum. Isso aqui são recortes de jornal. Até a data já é antiga, 3 de novembro de 2019, do Rui Castro. E aí eu conto, esse texto aqui vira também material de trabalho. Não sei se você se lembra, Luísa, sobre que eu contei de 2 livros, um em português e outro em inglês, falando sobre erros de português. Você se lembra? Eu lembro. Fala mais ou menos o que tinha lá. Era um A artigo. memóriazinha é boa, né? Era um artigo que falava que uma escritora, ela supostamente defendeu que a gente falar, tipo, nós vai, ou Os livros. os livros, as meninas, não é erro de português. E sim é inadequado em certas situações, mas que não é erro. E esse livro, ele foi muito criticado por isso. E recebeu várias críticas mesmo. E aí um tempo depois foi lançado um outro livro, só que dessa vez em inglês, que ele falava, tipo, a mesma coisa. Exatamente. Defendia a ideia da autora. O inglês confirmando o que tinha sido escrito em português, não é? O artigo é esse. Muito bem. Eu peguei o artigo no jornal,
eu fiz o meu esquema e contei para os alunos. Às vezes quem faz isso é o próprio aluno, né, Luiz? Eu dou o artigo, ele desmonta aqui, faz esqueminha e depois conta. Luísa, eu tenho o seu texto aqui no meu computador, olha só. Parece até que a nossa jogada foi ensaiada, né, Luísa? Mas foi ensaiada assim. Eu falei assim, ó Luiz, nós vamos fazer uma entrevista, então você pensa numa historinha e eu vou levar um artigo, mas é tudo para ilustrar. Aqui está o texto que você fez a partir desse artigo da Folha de São Paulo. Você pode ler para nosso... Hein? Esse? Ah, não, não é esse, não. Esse aqui, ó. Posso ler lá, Luiz? Uma autora supostamente defende erros de português e é duramente criticada junto com sua obra e o Ministério da Educação. Para a autora, tudo se trata apenas de um contexto adequado. O autor, Lane Greene, do Reino Unido, defende a autora falando que a língua está sendo domesticada por professores de gramática. Acha que seria apenas caprichos de quem as elabora. Daí, nessa brincadeirinha, nós estamos vendo até conceitos modernos de linguística, da ciência da linguagem. Né? Estuda-se hoje nas escolas a questão do registro, né? Dos vários padrões da língua. Tem a língua formal. Informal. Você estuda isso, né? Então, um artiguinho tão simples como esse, não é que nós estamos querendo passar o conteúdo, não. O conteúdo é uma espécie de subproduto. O principal é a ginástica mesmo, o exercício. E você gosta? Eu gosto. Gosta? Luísa, o nosso tempo está acabando, nós não podemos demorar muito, mas eu espero que você ainda volte. Podemos fazer outras lives, você pode estar lá em Maceió e nós vamos conversar aqui, não é? E aí você vai mostrar para suas coleguinhas e nós vamos esparramar essa maneira agradável de estudar português pelo Brasil afora. A nossa meta é 1 milhão. E você já faz parte. A gente vai bater. Vai bater, não vai? Vai. Então, ó, fala aí a mensagem final para o nosso ouvinte, olhando ali bem para a câmera. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Cadê o Felipe para se despedir? Felipe, se falar para ele não vir, ele vem. Felipe! Pois é, mas agradeço a você pela atenção, pelo tempinho que tirou para nos ouvir. E nós temos muita surpresa ainda para você. A Luísa já deu o recado, eu não preciso falar mais nada. Só agradecer. Muito obrigado. E até a próxima.